A verdade é que nem sempre o problema é uma falta de equilíbrio entre os papéis. A verdade é que a gente, nós mulheres, né, na nossa história, enquanto humanidade, no inconsciente coletivo, né, nós aprendemos a nos identificar excessivamente com um determinado papel, né, ou com, como a gente chama em psicologia, com uma persona, que é uma vestimenta psíquica que a gente coloca e a gente acredita. E essas vestimentas psíquicas, elas são ativadas em determinados momentos da nossa vida. Provavelmente você deve ser mãe, já que a pergunta inclui isso. Então, você provavelmente ativou esse arquétipo da maternidade, da grande mãe, quando você se tornou mãe, e pode ser que você tenha se identificado excessivamente com esse papel, esquecendo que você também é uma mulher, né? Esquecendo também que você tem as suas necessidades emocionais, físicas, esquecendo também que você é uma profissional, provavelmente você deve ser, né? Muitas mulheres, quando se tornam mãe, às vezes abandonam seus sonhos, às vezes abandonam sua carreira, né? Ou outras, ao contrário, colocam um hiperfoco na carreira e esquecem da sua vida pessoal ou até da maternidade, caso queiram, né? Porque não necessariamente você tem que querer ser mãe, isso também é uma imposição que é dada à mulher. Não, você tem que querer ser mãe. Não, você pode escolher não ser, né? Mas caso você escolha ser, eu tenho clientes que às vezes colocam um hiperfoco na carreira, negligenciam esse lado de maternidade que fica embutido, e elas até acreditam que não querem ser mães, mas quando começa o processo de terapia, na verdade, elas querem, mas elas têm medo, elas se sentem inseguras. Então, elas se identificam excessivamente com esse papel da profissional e esquecem de ser essa mulher total, né? Então, o que acontece? No processo de astroalquimia, que é um processo que eu desenvolvi, em que eu faço toda uma análise do seu mapa natal, que é o mapa da sua psique, né? O melhor mapa que o Criador podia nos trazer, que é o mapa do momento do seu nascimento, né? Assim como está na Terra, está no céu, assim como está em cima, está embaixo, está tudo certo. Então, a gente consegue entender quais são as tendências que você traz mais, né? Quais arquétipos você tende a colocar um hiperfoco e se acabar se desconectando de outros, né? E aí, nessa análise, a gente também consegue identificar as questões suas de infância, traumas, questões transgeracionais que você traz da sua ancestralidade e que, às vezes, você vai entender o porquê desses medos, o porquê desse hiperfoco em determinado arquétipo, o porquê de esquecer que, de repente, você quer focar em você mesma, na sua sensualidade, na sua vida amorosa, e você não quer construir família e tá tudo bem, né? Mas por que você carrega essa culpa? Então, tudo isso a gente consegue mapear no mapa, e ali a gente consegue identificar quais arquétipos estão mais ativados e quais arquétipos precisam ser integrados, né? Que você acabou não negligenciando, mas que está fazendo falta hoje. E aí, não só compreender é importante, mas fazer essa virada de chave. Então, através da hipnose clínica, a gente vai trabalhar uma ressignificação desses traumas, desses bloqueios emocionais. Você vai começar a dessensibilizar, a liberar esses bloqueios, e aí a gente começa a fazer todo um trabalho que é muito bonito de reprogramação e de ativação desses aspectos que foram negligenciados lá atrás, mas que você precisa reintegrá-los. Então, às vezes, é aquela mulher que se tornou mãe, que se identifica muito com esse papel, mas ela esqueceu de ser mulher, de ser feminina, e precisa reintegrar o arquétipo de Afrodite, por exemplo. Ou a mulher que está querendo voltar para o mercado de trabalho depois da maternidade, e aí não consegue colocar foco nisso, e aí precisa reintegrar o arquétipo de Palas Athena, por exemplo. Então, a gente está dando grandes exemplos. Ou aquela mulher que tem um bloqueio com maternidade, e aí ela precisa reintegrar o arquétipo da grande mãe. Então, a gente consegue fazer todo esse trabalho. E aí, quando você entende que você não é nenhuma delas, mas você tem todas dentro de você, você consegue vivenciar com muito mais equilíbrio todos os seus papéis.